Olá, estamos começando mais um programa Dômitor da rede Vivax de televisão. E como vocês sabem, a gente procura trazer as pessoas mais diversas e pessoas de sucesso para que você possa ter uma ideia, uma leve ideia, pelo menos, das habilidades do que você pode usar de conhecimento para a sua vida. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu admiro muito, uma pessoa extremamente gentil. Para vocês terem uma ideia, eu o conheci através das mídias sociais e é aquela pessoa que a gente tem vontade de ficar conversando o tempo todo. Calmo, sereno, de muita cultura, esse é o Rodrigo Simonsen. Ele é publisher, diretor de documentários, escritor e copywriter. E nada mais, nada menos do que ele ganhou o prêmio de melhor copywriter do ano de 2023. A formação acadêmica dele é pela ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Rodrigo, muito obrigada. É uma honra ter você aqui. E André, a honra é toda minha, uma alegria estar aqui. que bom, eu te apresentei de forma mais formal, mas eu quero saber quem é o Simonsen hoje. Essencialmente, eu me sinto um curador, né? Em todas as atividades que eu acabo por exercer, seja na edição de livros, seja na direção de documentários, seja na produção de eventos, eu sinto que o que acaba me diferenciando é esse olhar da separação, de deixa eu tentar mostrar para as pessoas o que vale a pena, deixa eu tentar buscar alguma coisa que talvez não passe pelo radar das pessoas, né, e que possa trazer algo de diferente, uma ideia nova, uma ideia contemporânea, ou algo antigo que desperte a atenção e a sabedoria das pessoas. E, e aí eu tento exercer isso dessas muitas maneiras e, por sorte, eu sou muito abençoado de poder ter tido essa oportunidade, né, de aplicar esse tipo de olhar para a vida, às minhas atividades profissionais. Legal, quando você fala curador ou curadoria, explica um pouquinho melhor para o nosso público o que que é isso. Na raiz mesmo, o curador é aquele que escolhe, é aquele que separa, né? E, na verdade, também é aquele que cuida, né? Então, o curador ele tem esse cuidado em olhar para algo e falar: isso aqui vale a pena e merece ser protegido, merece ser divulgado, merece ser mais conhecido. E isso pode ser exercido em muitas atividades, né? É mais comum que a gente ouça do curador de arte, né? O Uhum. curador de museu que escolhe dentre uma infinidade de artistas algo ali a ser revelado, algo ali a ser exposto. Mas a verdade é que quando eu faço um documentário, por exemplo, no momento em que eu escolho os meus entrevistados, eu estou fazendo um processo de curadoria. Quando eu edito livros, eu tenho ali milhões de autores publicados no mundo hoje em dia, e eu seleciono meus 10, 12, 15 do ano, fazendo um processo de Uhum. curadoria. E claro que cada um tem os seus critérios, não existe curadoria perfeita, mas existe uma intenção por detrás. Eu tento aplicar esse tipo de intencionalidade e é um reflexo até da minha personalidade. É Aham. tentar buscar, muitas vezes, coisas que estão escondidas, mas merecem ser reveladas, ou pessoas que já têm destaque e poder trabalhá-las da melhor maneira possível. Às vezes um resgate do passado também, né? E para que o que de melhor já foi feito permaneça. Como numa boa orquestra. Uma orquestra não toca só Beethoven e Mozart, ela precisa tocar também a produção contemporânea que está, né, surgindo e borbulhando. Eu busco essa efervescência e eu gosto muito, quando eu me sinto mais satisfeito no meu trabalho de curadoria, é quando eu descubro alguém, né, que Legal. estava escondido, que por algum motivo não tinha o destaque que merecia, né, aqui no Brasil ou às vezes até regionalmente, e eu, por algum motivo, entro em contato com a obra da pessoa, me deslumbro e falo: puxa, isso aqui merece Ser visto, né. ser visto, ser absorvido. Então, é um trabalho de oferta também, né? É um ato de serviço, no fundo. Legal, eu sei que você é bom de fotografia. Gosto. Não sei em que pé que tá, se você já faz isso de alguma forma profissional, mas de onde é que você tira esse olhar ou essa coisa de como você escolhe, de onde vem essa sabedoria ou, enfim, cultura, como é que você busca essas referências? Então, não existe curadoria sem critérios, né? É claro que muito passa pela minha visão de mundo, né? Passa pelo meu temperamento até, né? Eu tenho essa coisa que muita gente diz que... Eu tenho uma amiga que fala que eu sou um coração que anda. Eu acho divertido, porque
mesmo nas situações mais melancólicas, eu tento enxergar algum tipo de beleza. É uma pessoa que às vezes está triste na rua, mas ela tem algo de fascinante ali, que ela parece que traz algum tipo de profundidade. Eu gosto de registrar isso. Nos meus processos de curadoria, eu tento estabelecer alguns critérios também que passam muito por referência, né? Uhum. Também não existe curadoria sem que você tenha uma bagagem, né? E que é uma bagagem criadora também, né? Eu gosto muito de uma ideia de você não cozinha se você não tiver os ingredientes na sua geladeira. Não tem como você cozinhar sem os ingredientes. E quais são os ingredientes? São justamente esse estofo, esse repertório, aquilo que você consumiu sua vida inteira e vai, de alguma maneira, ser retrabalhado internamente por você e vai se refletir nesse seu momento de criação. Então, se você só consome porcaria, naturalmente você vai produzir porcaria também. Se você só consome aquilo que todo mundo consome, Não tem nada de novo, né? naturalmente você vai produzir algo que não é original. E eu percebo que muitos dos grandes produtores de arte ou de coisas bonitas ao nosso redor têm fontes muito diversas. É óbvio que um músico precisa ter um repertório profundo de história da música. Mas o que vai torná-lo de fato diferente, muitas vezes é o que ele aprendeu em história mesmo, ou que ele aprendeu, sei lá, em história da moda, ou em cinema. E esse tipo de referencial que às vezes vem de cantos diferentes, é aquilo que muitas vezes vai te compor a ponto de, nesse mosaico, você conseguir retrabalhar e trazer alguma coisa original para o público. Legal, você lida com muita gente, você já lançou muita gente, né? Além de muitos livros aí, uma editora maravilhosa, os livros incríveis. Aliás, acho que eu só não tenho dois, que é a H1, você foi o responsável por ela. Pegando essa coisa toda sua, o que que você diria para o nosso público aqui? Como é que ele pode usar, né, guardadas as devidas proporções, realmente, essa curadoria na vida dele, do ponto de vista. Porque a gente tem hoje as mídias sociais, a internet, você não sabe mais o que é bom, você não escolhe mais, você é escolhido pelo conteúdo que chega até você. Como é que dica que você daria para essa pessoa melhorar essa condição de cultural? Existe um trabalho ativo que a pessoa precisa fazer, porque senão ela vai ser refém do algoritmo. E aí ela vai ver a mesma coisa que todo mundo está vendo, a mesma coisa que ela gosta, que de alguma maneira o algoritmo vai entender que aquilo que é o adequado para ela. Então, é importante que ela busque por si só esses critérios sobre os quais eu falei. Por exemplo, uma dica que eu dou para as pessoas é procure por listas especializadas. Então, digamos que você queira ler um livro de literatura novo. Você não tem grandes referenciais de literatura, as pessoas à sua volta não falam sobre literatura, você está ali às escuras buscando um livro. Qual que é o primeiro movimento bom? É você ir a uma livraria buscar um best-seller? Eu acho que não. Eu acho que o primeiro movimento bom é busque uma lista. Uma lista dos melhores livros de todos os tempos, uma lista dos melhores livros do seu século, uma lista dos melhores livros do ano. E listas especializadas existem aos montes. E claro, você também precisa filtrar um pouco de quem está fazendo essa lista. Uhum. Mas claro que, e mais uma vez, não existe uma lista perfeita porque não existe a curadoria perfeita. Mas na medida que você vai comparando essas listas, você vai ver que muitas vezes existem ali, no caso, livros que estão presentes em várias. Então, talvez não seria um bom caminho por aí. Veja quem ganhou o Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel não quer dizer que é o melhor escritor do mundo. Quer dizer que é um escritor excelente que merece o seu olhar. Se você não se conectar com o tema dele, também não tem problema. A gente não está mais na escola, no terceiro Uhum. colegial, Então é onde obrigado a você... ler, né? O que é a pior coisa que existe, né? Você obrigar alguém a consumir qualquer coisa. Porque isso gera uma repulsa com relação não só a, ao objeto em si, à obra de arte, mas também à arte, muitas vezes. Né? Quantas pessoas odeiam livros, por exemplo, por causa da escola? O que é um absurdo, porque provavelmente ela não odeia livros, ela odeia aqueles livros. E a E forma como foi obrigada a ler, o né? ato de leitura foi insuportável para ela naquela época, então ela obviamente associa a esse trauma que foi gerado no momento de muito florescimento, que é o momento da adolescência. Então, talvez você não tenha encontrado o livro certo para você, né? E aí, às vezes, a gente vê pessoas desabrochando tardiamente. Eles poderiam ter aproveitado mais, talvez, em outros momentos, né? Então, uma recomendação que eu dou é essa, assim, busque pelas pessoas que entendem do assunto,
né? E que às vezes tem alguma conexão temática com o que você busca. E aí, naturalmente, você vai perceber que você vai começar a buscar livros ou filmes ou o que quer que seja, que são próximos daquilo que você, né, costuma, ou que você escolheu. Então, digamos que você se interessou pelo Harry Potter. Um caminho natural é você ler as Crônicas de Nárnia em seguida. Mas aí talvez você seja despertado para o Senhor dos Anéis. E aí, do Senhor dos Anéis, quem sabe você não começa a ler algo de fantasia mais profunda ainda, ou de ficção científica, que não está tão distante. E de repente você vê que entre, sei lá, Lovecraft e Harry Potter existe uma distância longa, mas que você foi dando, né, foi galgando degraus ali, passo a passo você foi buscando algo próximo, mais diferente, próximo, mais diferente. E aí, quando você compara os extremos, eles são bem distantes. E isso que é a beleza, você vai descobrir muita coisa. Isso que você falou é muito interessante porque a gente vai levar para qualquer assunto, né? E para qualquer desenvolvimento de habilidade que a pessoa queira ou precise fazer. Essa história de evolução, eu tenho aqui uma coisa que o Simon assim, publicou há muito tempo. Eu estava falando com ele nem lembrava. Que ele fez aqui umas considerações que a gente deveria fazer, não para ano novo, mas para a vida. E uma delas está aqui, é para ler um livro, pelo menos, por mês, sem desculpas. Que o livro significa para você? Eu sei que você é editor de livro, mas o que você acha que a gente insiste para as pessoas lerem? O que desperta isso? Essa vontade de melhorar, né? Essa vontade de ser uma pessoa melhor, de ser um profissional melhor, de ser um pai melhor, um filho melhor, um amigo melhor. Você tem a possibilidade de poucos reais ter acesso ao que foi destilado ali de sabedoria das maiores mentes de todos os tempos, né? De repente, por 40, 50, 60 reais, você tem acesso a Platão, e você tem acesso a Montaigne, você tem acesso a, sei lá, Taleb, que tá vivo e produzindo, e tantos outros, que se de alguma maneira você encontrar alguma ligação temática com aquilo que te perturba, né, com a pedra no seu sapato, puxa vida, você acha que uma pessoa muito mais experiente, muito mais sábia, muito mais inteligente que você não pode te melhorar, não pode te proporcionar algo que você sozinho não seria capaz de pensar? Eu tive essa experiência profundamente na minha vida, por óbvio, porque eu realmente coloco isso em prática. Toda vez que eu me aventuro numa carreira diferente, e nós temos isso em comum, nós temos muitas carreiras na nossa vida, a primeira coisa que eu vou fazer é deixa eu buscar o que foi falado sobre tudo isso, porque eu sozinho não sou capaz de pensar. E, poxa, se de repente você percebe que isso pode acontecer com você, você enxerga essa possibilidade. E, como eu falava, então, na editora, na H1, eu tive essa chance de perceber isso de modo mais próximo, porque as pessoas vinham me falar. Eu não lia nada por causa da H1. Eu comecei a ler, porque a gente tinha um produto muito bacana que juntava livros com cursos online Não, sobre os livros. não, e eu vou Né? te falar, não é nem isso, livro sobre os cursos. Gente, eu sou uma consumidora de todos os livros que ele editou. O livro em si, né? Eu gosto de livro. E o livro em si é uma obra de arte. Porque Dá prazer você pegar, você eu, ter na sua estante, né? sim, porque o objeto precisa ser bonito também, precisa ser agradável, precisa ter uma diagramação adequada, precisa ter um papel bom, né, para te proporcionar uma imersão de fato ali ao conteúdo. E as pessoas vinham e falavam, poxa, eu não lia nada, eu comecei a ler, e de repente por causa desse livro aqui eu fui promovido no meu trabalho. Que legal! Isso não é sensacional? De repente ela pode dar uma vida mais digna para a própria família, de um aprendizado que ela teve num livro e que ela colocou em prática e aquilo deu certo. E isso vale para os livros, mas vale para muitos outros momentos de aprendizado, né? Toda vez que você tiver a possibilidade de conversar com alguém interessante, você vai aprender. Se você puder fazer um curso, se você puder participar de um evento. Hoje em dia não existe mais desculpa Para não saber, né? não saber qualquer coisa, porque a gente tem conhecimento infinito de modo absurdamente acessível. Né? Um rei do século XV não conseguiria conceber isso, só perceberia tudo isso como um milagre. O fato de que você clica com um botão, surge um vídeo que vai te proporcionar algo realmente profundo Transformador, né? bastante para mudar a sua vida, para transformar a sua vida. E de graça. É surreal isso. Aí você tem acesso a
há cursos em Harvard, em Stanford, você tem a USP proporcionando cursos Traduzido para quem não fala inglês, está traduzidos para quem ali não com a fala inglês. legenda. Então, de fato, basta você querer e precisa ser um direcionamento, né, que envolve disciplina, né? Demanda um pouco de você todo dia, né? Essa vontadezinha de deixa eu tentar fazer algo diferente, deixa eu tentar ser um pouquinho melhor. E aqui tem um outro tópico seu aqui que é ouça com plena atenção. Você comentou aí sobre o fato de você poder conversar com pessoas que têm experiências diferentes. Não precisam ser pessoas que sejam, entre aspas, né, maiores do que você no sentido profissional, mas que têm experiências diferentes e que de repente você vai passar por ela, né? Claro, E claro. esse ouça com plena atenção aqui, e tem o seguinte: concentre-se em amplificar suas qualidades, não em corrigir seus defeitos. Quer falar um pouquinho sobre essa frase sua? Então, eu gosto dessa ideia de que você pode melhorar seus defeitos, com certeza, não tenho absolutamente nada contra isso, mas são as suas qualidades que de fato vão te impulsionar para esse caráter de diferenciação mesmo, né, de quem você é no mundo. Quanto mais você puder estimular aquilo que você já tem como preocupação, que você já tem como talento, que você já tem no seu interior como algo que você enxerga que é uma tendência, né, não tem jeito, você vai se destacar sendo mais você, né? E eu gosto muito dessa ideia. Acho que pessoas que eu observei que fizeram isso se deram muito bem. A questão de ouvir, assim, até alguns autores falando em escutatória, eu acho uma expressão bonita, porque traz uma certa formalidade, algo que deveria ser fácil e não é, Uhum. né? Essa escuta plena, atenta e ativa também. Quando eu fiz os documentários, por exemplo, e eu realmente tive o privilégio de entrevistar vencedor de prêmio Nobel e professores de Harvard e professores de Stanford, e grandes intelectuais dos Estados Unidos e do mundo todo e do Brasil também. Eu me colocava nessa posição de humildade profunda, mas é fácil. Você está com o vencedor do prêmio Nobel, você só quer que ele não te despreze pela sua insignificância. Agora, e quando você entrevista uma pessoa comum, será que ela não tem nada para te oferecer também? E aí, se você se colocar nessa posição de ouvinte atento, você vai perceber que essa pessoa tem experiências de vida magníficas, tem histórias sensacionais e coisas que você realmente pode absorver e aplicar na sua vida, né? Como personagens da sua própria vida, mas que te ensinam alguma coisa. E você tem muito isso, né? A gente conversa com você, a gente percebe que você presta atenção, né? Tem uma característica do Simon, assim, a gente num evento enorme, todo mundo querendo falar com ele por causa da H1, na época você estava no. Assim, o quanto que você percebe que ele ouvia, ele cumprimentava e ele ouvia. Isso é incrível. Eu acho que essa aquele coração que anda que falaram que você é. Eu acho que isso te define muito bem. E deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vai chegar no seu momento de vida atual. Mas antes da gente chegar no momento de vida atual, qual é a sua parte, ou a sua profissão, ou a sua carreira que mais te deu felicidades até hoje? Ou alegrias, melhor dizendo, melhor palavra. A edição de livros tem um carinho muito especial, porque eu passei também por todas as etapas da produção de livro. Eu comecei traduzindo, revisando, fui editor assistente, fui editor, abri minha editora, fui publisher da H1, e agora tenho buscado alguns parceiros estratégicos para montar uma editora ainda mais com aquilo que eu gostaria de trazer para o público, né? Que é um desafio, no fundo, que eu acho que, por muitos motivos, as editoras não compram esse desafio, que é como fazer com que, de fato, a pessoa aprenda. Porque comprar um livro, você é uma leitora excepcional. Você compra um livro, você sabe o que fazer. A imensa maioria das pessoas não Não sabe sabe. o que fazer. E não é culpa das pessoas também. A família não lia, os professores não liam, o ambiente escolar não foi adequado. E a leitura pode ser muito frustrante mesmo. Existe um estigma muito profundo com relação à leitura e é culpa, muitas vezes, das pessoas envolvidas. Ler sempre foi coisa de gente chata, né? Do E nerd, né? do nerd, que também nunca soube traduzir muito bem. Ele se excluía muitas vezes para não precisar, inclusive, fazer esse esforço de explicar ou de ser mais didático. Quantas vezes a gente não viu isso dentro da universidade, dentro da academia?
as pessoas vão galgando degraus, aí chegam lá no seu doutorado, no pós-doc, na livre docência, e elas vão ficando cada vez mais herméticas. Você não entende mais nada do que ela fala, porque o esforço pedagógico é muito complicado, é muito difícil, né? E com relação aos livros, se você não detém as ferramentas para, de fato, se apropriar daquilo que está escrito, a leitura vai ser muito frustrante e você vai, mais uma vez, rechaçar os livros por completo. Quando talvez você precise de um método, você precise de um passo a passo, você precise de livros mais adequados para aquilo que você se interessa, né? Você precisa dessa descoberta, que infelizmente ninguém comprou esse desafio. Eu penso muito nele. Legal. Como fazer com que pessoas que não leiam comecem a ler, né? Vender livro para mim, por exemplo, é muito fácil. Porque é impossível entrar numa livraria e não comprar um livro. Sou a mesma coisa. Pois é uma obsessão e é ridiculamente fácil. Mas e aquela pessoa que de fato não teve oportunidade de desfrutar de um livro, assim como eu tenho essa chance, esse privilégio, né? Como que eu faço para tocar o coração dessa pessoa e falar, puxa, por causa de um livro, talvez você mude de vida, você nem sabe. E você falou uma coisa que é muito interessante. Eu sou uma humilde escritora aqui, né? E todo mundo fala, quando você lança um livro é como se fosse um filho. E realmente a gente fica com uma expectativa. A melhor coisa que tem é quando alguém fala assim, puxa, eu li seu livro, aquilo ali que você falou, nossa, fez todo sentido para mim. E eu já tive alguns depoimentos desse. E realmente é melhor do que você estar dando aula e você vê um aluno ir bem, né? É a sensação de que você conseguiu traduzir algo e que fez um bem para alguém e que serviu para alguma coisa. Você tem total razão. Porque a gente sabe o quanto que você depositou naquele livro, né? Não só o tempo de escrita, mas todo o tempo de reflexão, toda a sua vida que te conduziu até aquele momento de escrever o livro. Então, é o que você oferece de melhor, né, muitas vezes. Então, é natural que quando você tem esse tipo de feedback, esse tipo de contato com o leitor, e essa parte boa da internet hoje, né? Perfeito. Antigamente, Você não falava nunca com... você nem sabia quem lia seus livros, né? As pessoas compravam na livraria e era isso aí. Hoje, não, existe essa possibilidade de um canal direto com seus autores favoritos. Puxa, que privilégio também nosso, que a gente muitas vezes não usufrui, né? E não no sentido de hater ou de dar curtida, mas no sentido de aproveitar. Você tem um outro aqui que é pergunte com curiosidade genuína. Né? Puxa, você pode tirar dúvida com as pessoas e as pessoas vão te responder. Sim. Né? Você até colocou isso, a questão né? Não tenha medo das suas próprias vulnerabilidades. Isso tudo que você está comentando tem tudo a ver aqui no sentido da pessoa poder se expor de uma maneira, lógico, adequada, mas ter ajuda, de repente, uma resposta de uma pergunta. A gente realmente ainda não aprendeu a fazer isso como sociedade, porque eu lembro de um episódio, era uma novela, não lembro que novela que era, da Globo, que tinha a Regiane Alves e ela batia nos avós. Era isso. Todo mundo lembra mais ou menos dessa vilã. E aí teve um dia que ela estava no supermercado e uma moça que estava no caixa do lado dela começou a bater nela, porque confundiu o personagem com a atriz. Mas é isso, para você tinha que encontrar a Regiane Alves para externar alguma coisa boa ou ruim. Né? Hoje, com a internet, você faz isso com qualquer pessoa do mundo. E as pessoas perdem tempo externando as coisas ruins, batendo nas Regiane Alves por aí, comentando no Instagram, como você tá feia nessa foto, como você tá gorda, não sei o quê. Quando, na verdade, você poderia direcionar todas as suas forças para um contato com pessoas realmente frutíferas na sua vida. E eu falo, você pode ter acesso a absolutamente qualquer pessoa. Aquele papo de você estar a 7 graus de separação de todo mundo, hoje em dia as pesquisas mostram que é 3,5. Já está 3,5? 3,5. Se você pensar de fato, talvez você esteja muito perto de... Eu sei que eu estou a 1 grau do Donald Trump, por exemplo. Uau, que legal, hein? É incrível isso. Fantástico. Eu conheci o vice-presidente dele muitos anos atrás, num congresso, e eu me maravilhei com era uma figura muito do Mike Pence, né? Eu achei muito interessante, muito inteligente, etc. A gente conversou. É isso. Olha aqui, agora você falou, eu lembrei. A pessoa de quem eu usei um pouco da teoria, que é a Michelle Wucker, é assessora do governo da China. Exato. Aí, estou aí também a Exato. 1 grau do... Eu já recebi e-mail do Daniel Kahneman, talvez o maior vencedor de prêmio Nobel, mais reconhecido, assim, publicamente reconhecido dos últimos 30 anos, talvez, de economia. Autor de Rápido e Devagar. Eu mandei um e-mail para ele e ele me respondeu. Você vê, gente, tá vendo? O quanto
de oportunidade tem por aí que a gente não está aproveitando, E não né? tem nenhuma ideia de quem eu sou, assim. Eu simplesmente tive essa atitude de ir lá, escrever um e-mail cordial, curto, objetivo, falando, poxa, eu li um livro que o senhor publicou. Muitos anos atrás ele não saía em português no Brasil. Gostaria de publicar conosco, um admirador do seu trabalho, etc. E é isso, eu acordei, tinha um e-mail de um dos maiores intelectuais da segunda metade do século XX, do começo do século XXI. Por que isso acontece comigo e não pode acontecer com qualquer um? Pode acontecer com qualquer um, né? Explore outras redes também, explore o e-mail, explore o LinkedIn, que às vezes é muito mal utilizado pelas pessoas, né? E veja como esse nível de networking vai impulsionar a sua vida também. Perfeito. Você, inclusive, editou um livro sobre networking. Sim, eu acho o assunto fundamental, porque as pessoas perdem uma dimensão, que é 7 em cada 10 empregos são decididos por networking, e não num critério tão objetivo quanto você acha que é. São os contatos, são as pessoas que te conhecem, já sabem da sua reputação e que podem te indicar para tal qual trabalho. Então, por que você não estimula isso de modo mais ativo e intencional? Legal. Agora nós vamos passar para o sócio da FITS. O que que é a FITS e qual que é a tua proposta com essa empresa? A FITS é uma agência de eventos, mas que vem com uma proposta um pouquinho diferenciada. Primeiro, a gente gostaria de atender as pessoas que querem produzir eventos e não só as entidades. Ok. Porque evento sempre foi isso. Assim, a Ambev produz o evento e as grandes marcas produzem um evento muito por branding, etc. No nosso mundo, as pessoas têm tanto poder individualmente que elas conseguem produzir o seu próprio evento. Se você tem lá muitos seguidores, as pessoas te conhecem, etc., por que você vai ficar só participando dos eventos dos outros e não pode organizar o seu com a sua intenção, com a sua curadoria e tudo mais? Então, a gente gostaria de olhar para essas pessoas. E a gente gostaria de entregar também uma experiência um pouco diferente. Uma experiência que olhe para storytelling, né, a narrativa do evento, que eu acho muito importante. Né? Um evento não pode ser só uma coletânea de gente falando, né, de palestras soltas, sem tantos conectadas, ou conectadas muito etereamente por E aí por também vem a sua grande tema. curadoria, né? Claro, né, onde existe um começo, meio e fim, e uma conexão entre as falas. Onde possa existir mais experiência também, né, ali de ambientação, estética, né, onde possa ter um jogo, uma dinâmica, ou uma instalação de arte, enfim, tem muitas possibilidades aí. A FITS busca entregar esse tipo de visão de evento, na verdade, que vai proporcionar uma conexão muito maior entre as pessoas e as pessoas e você, que é o produtor do seu evento, e vai proporcionar essa experiência que é muito diferenciada, que vai ser de fato marcante, né? Porque os eventos pequenos ou grandes, de todas as naturezas possíveis, têm esse poder, né? O que você lembra quando você pensa na sua família? São os eventos juntos, né? O Natal, a Páscoa, a viagem que vocês fizeram. E por que no seu trabalho também não pode ser assim, né? Por que você não pode cultivar amizades ou cultivar grupos de estudo, de reflexão, qualquer coisa que seja, de modo mais intencional, que vai ser muito mais benéfico para você. Então a gente tenta proporcionar isso, com refinamento, com sofisticação, mas também com diversão, com uma experiência que possa mudar a vida das pessoas. Qual foi o seu ponto de virada para você sair do publisher, do editor de livros, para um produtor de eventos? Eu sei que tem toda a curadoria, tem toda essa história, mas qual foi a virada? O que que te fez optar por essa nova carreira? Na H1, o que aconteceu foi que as visões visões estratégicas de empresa eram muito distintas, a minha e a dos donos da empresa. Né? Eles têm o direito de fazer a editora que eles quiserem. Eu gostaria de criar uma grande editora de livros de negócios, eles gostariam de criar uma editora voltada para os alunos que eles já têm. E é um objetivo justo também, né? Não tiro esse mérito. Eu, como disse, tenho conversado com alguns possíveis investidores para que eu possa, de fato, criar essa editora nos meus moldes, né? Integrando muitas dessas habilidades que eu já trago. Então, o cinema, os eventos, as dinâmicas, enfim, um pouco dessa visão de mundo,
para o universo da literatura de negócios. Eu espero que isso aconteça. Os eventos surgiram como mais uma possibilidade de aprendizado, né, onde eu posso imprimir essa visão de mundo, né, de alguma maneira, a partir de algo que já é uma demanda. Né, o mercado pede isso. Ok. E pouca gente percebeu essa demanda. Essa transição entre... O evento não precisa ser mais algo puramente corporativo. Né, ele pode ser em torno da sua figura, em torno da sua pessoa. E por que não explorar isso? Porque a verdade é que num ambiente onde as pessoas estão conectadas, onde elas tiveram uma experiência positiva, é muito mais fácil você vender qualquer outra coisa também que você eventualmente tenha. Né? As pessoas já estão ali por você. Então, o evento tem até isso como fundo, né? Uma possibilidade de uma extensão nessa sua esteira de negócio. Legal. Bom, eu acho que deu para você perceber a quantidade de coisas e de habilidades, de competências que o Simonsen tem. E fica mais claro ainda o quanto esteja você onde você estiver, faça você o que você fizer, como você tem condição de crescer na sua vida. Não saia daí, a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o programa Domitor, aqui na TV Vivax. E agora nós vamos para aquela parte mais legal, que é a gente jogar. E durante o jogo a gente vai discutindo as habilidades que você precisa desenvolver para se transformar num domador, aquele que resolve os problemas que aparecem pela frente. Vamos lá, Rodrigo? Vamos lá. Eu não sei se eu chamo ele de Rodrigo ou Simons, mas ele é mais conhecido como Simons. Então vamos lá. Você quer ser funcionário ou você quer ser empresário? Eu quero ser empresário. Quer ser empresário? Então o seu jogo está do lado de cá, tá? Você joga o dado. Ah, eu esquecendo de te dar as cartas das habilidades aqui, ó. São 5 para cada um. Tá aqui. Já estava doido para pegar o dado aqui. Bom, como você é o convidado, você escolhe, então você vai ser o empreendedor. Eu vou para o funcionário. Tá bom. Joga os dados? Joga os dados, vamos lá. Lembrando dos meus tempos de RPG. É mesmo, 5. Ó, o empresário está aqui, então você sai daqui. Quer que eu jogue aqui para você? Vamos lá. Como você quer andar ou você consegue alcançar? Acho que tá longe para você, né? Tá longe. Você quer evoluir passar em direção para o empresário já no porte 2? Você quer ficar inicialmente no primeiro? Como é que você quer fazer? Vamos no começo para eu sentir. 1, 2, 3, 4, 5. Bom, agora, antes, você vai tirar o seu objetivo individual. O que você tem que fazer no jogo? Eu tiro 1? Tira 1. Vou tirar o meu. Qual que é o seu objetivo? Acumular 50 pontos de satisfação. Eu também. Tá aqui tudo que a vida pode dar. Então, nosso perfil aqui vai ser buscar satisfação nas coisas. Uhum. Então, tira um problema, você está no empresário 1, tá? Essa cartinha preta aí, escolhe o seu problema do dia, pode ler em voz alta pra gente, por favor. Metas não alcançadas. As vendas estão crescendo bem mais devagar do que planejado. O capital para investimento inicial e o fluxo de caixa já estão quase zerados. E aí? As habilidades, distanciamento, foco, agilidade na decisão, criatividade, o que você acha que você vai precisar? Olha, eu acho que é o momento de usar a criatividade. É isso. Em uma situação em que a empresa está espremida, que as metas não estão sendo alcançadas, que você muitas vezes está perdido nesse caminho, é uma hora de usar a criatividade e talvez se valer daquilo que a gente chama no universo dos negócios de pensamento lateral. Né? Tentar resolver um problema por uma outra abordagem, por um outro ângulo, e que não vai ser a aposta na mesma coisa que você já estava fazendo. Porque se essa não deu certo, então tentar por outro lado. Vê aí qual é a sua carta que tenha essa criatividade com maior pontuação. Temos aqui criatividade 10. Olha, você saiu com 2 Domitor. Olha que interessante, que sorte, né? Sorte. O Domitor é meu coringa. Ah, Tem todas as habilidades aí, ele que saiu com 2, cara. 2. É aquela história, né? Você escolheu criatividade, tem que, como você já tem um Domitor, tem que ver se a gente, nas nossas cartas, a gente tem isso para usar. Se não tiver, vai ter que usar outra coisa, né? Então escolhe a sua carta e vamos lá. Vamos lá. Aqui, criatividade 10, então. O que está escrito na carta do Domitor aí? Todas as habilidades dos domadores se misturam, uma potencializa a outra.
Beleza. Então, agora o que que a gente vai fazer? Pode me dar o programa, separa o problema e a carta, que você já gastou uma carta. Agora eu vou jogar, depois a gente vai tirar a situação do mundo, como é que tá. Geralmente vem uma pontuação e a gente trabalha com a pontuação, mas aqui a gente não tá. Eu vou pedir para você andar para mim aí. 7. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, eu fui pro. F2. Já tô no funcionário na empresa um pouquinho maior. Vou tirar aqui o meu problema, vamos ver. Opa. Seus chefes estão satisfeitos com seu desempenho. Suas responsabilidades estão aumentando além do contrato de trabalho, mas ninguém conversou com você sobre promoção ou revisão contratual. Bom, eu já tirei até isso aqui uma outra vez. Aqui é o seguinte: eu primeiro tenho que ter um pouquinho de criatividade, não tem jeito, porque eu preciso abordar isso de alguma maneira. Você vê que criatividade está em tudo, né, gente? Não tem como. Mas eu também acho que talvez um pouquinho de distanciamento para eu entender os cenários que eu tenho, como que eu posso trabalhar. Vamos ver as cartas que eu tenho, né? Distanciamento e criatividade. Eu acho que só para ir diferente, eu vou optar por distanciamento. Para eu entender melhor. Ó, a minha carta que eu tenho, onde eu tenho maior pontuação e distanciamento, é a carta perseverante, ser perseverante. Olha que interessante. Eu estou buscando distanciamento, mas aqui tem um foco como maior pontuação. Sua mente tende a focar nos pontos de vista mais habituais. Se você está habituado a reclamar, sua mente tende a te levar para esse foco para os problemas. É o que a gente estava começando, né? Porém, se você repete o treinamento de encontrar alternativas aparentemente impensáveis para qualquer desafio, sua mente também se acostuma a não desistir. Então, eu vou aqui de distanciamento. É a carta que eu tenho, então é o que eu vou usar. Beleza, pontuamos. Agora a gente vai ver a situação do mundo para nossa, que é essa cartinha aí. Pode tirar do jeito que você quiser. Condições normais, nenhuma alteração na rodada. Então, a gente fica do jeito que tá. Mas, O que a gente não controla não nos afeta, né? tá. Vamos lá, você de novo aí. Opa, 11? 11. Vamos crescer? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Agora você está no nível 3 de 3. empresário, hein? É esse aqui, ó. Pode tirar de onde você quiser a carta, tá? Então, o principal concorrente fez uma proposta de compra da sua empresa. O valor é igual ao que você esperava, porém você acaba de descobrir que o mercado precificou sua empresa pelo dobro do valor proposto. Há muitos riscos e oportunidades sobre a mesa. E agora? Problema bom, né? Problema bom. Imagina a FITS. Você vai vender. Então, o Flávio Augusto disse isso há muito tempo, numa conversa, e falou: toda empresa é feita para ser vendida. E aí depois eu tive a chance de editar um livro também, que justamente mostrava isso. O que você deve cuidar, né? O que você deve fazer para que a sua empresa não dependa só de você. Você pode ter um papel preponderante ali, mas a empresa precisa funcionar para além de você, e no fundo a empresa precisa ser maior do que você. Uhum. Né? Então não é um problema bom ser vendido ainda mais pelo dobro do valor proposto. É excelente. Só que aí você tem que convencer quem está comprando. E aí? É. Você vai usar que tipo de. Eu acho que eu vou usar a adaptabilidade. Legal. Qual que é a carta que você tem maior aí? Tem aqui. Eu tenho de 10, não sei se eu deveria gastar agora. Exatamente, essa é a estratégia, né? A ideia qual é, né? A gente precisa fazer com o que a gente tem, com as cartas que a gente tem. Então, no seu caso, você pegou 2 Coringão aí, 2 Dômitor, tá entre aspas mais fácil. Mas o jogo continua. Então, agora vem um pouquinho de estratégia. Eu vou usar essa aqui, tem 6, me parece um bom número. O ágil e preciso, né? Fala de agilidade. Decida rápido. Nem se lembre do medo de errar. Erre rápido, aprenda rápido, redesenhe a ação e recomece rápido. Que é um tipo de conselho excepcional para qualquer empresário. Saiba que você vai errar, você vai tropeçar. Muitas das decisões que você tomar não vão ser as melhores possíveis. Mas aprenda com seus erros, né? Aprenda também com os erros dos outros. A outra dica que eu dou observe o que as outras pessoas estão fazendo de errado, tente absorver isso para a sua vida e sabendo que você vai errar, mas tente evitar alguns. Vai ganhar um tempinho bom nessa, né? É isso. Legal.
Vamos lá, agora é minha vez. 6. Você anda aí pra mim? Ando. Pra frente também? Pode ser. 2, 3, 4, 5, 6, F4. Tá, então eu tô aqui. Tô evoluindo na minha carreira, hein? Vou tirar um aqui do meio. Só pra bagunçar o jogo. Sua vida pessoal é desafiada por graves questões conjugais e de saúde. Um amigo avalia que você está próximo do burnout. Um amigo avalia que você está próximo do burnout e sugere: talvez seja um bom momento para tirar um ano sabático. Bom, eu já fiz isso. Então, vamos ver. Assim, para mim, seria decisão rápida. Agora, eu tenho uma característica que eu não me importo muito, assim, eu tenho uma boa tolerância ao risco. Então, eu acho que saúde é a coisa principal, porque sem saúde você não vai a lugar nenhum. Então, não adianta ter um emprego. E se alguém está suspeitando que você está próximo do burnout, é porque você realmente está próximo do burnout. Aí não tem Nem é como- você que está vendo, né? Pois é. Então, assim, eu vou na base da decisão ágil. Deixa eu ver o que que eu... Eu tenho a carta super ágil. Então, eu vou na agilidade de decisão 9 aqui. Suas decisões precisam ser ágeis, intuitivas, como as de atletas de alto desempenho. E para que sua intuição seja certeira, é necessário revisitar com frequência a visão do todo. Tô nessa. Vamos ver o que que o mundo traz pra gente. Se a gente vai ganhar ponto, vai perder ponto. Guerra em um país distante. Resultado dos níveis de todos os jogadores diminui em 1 ponto. Exceção o jogador que utilizou a carta perseverante, que é imune a esse efeito. Como é que a gente não controla o que está no externo, né? A gente sabe que se tiver um movimento desse, vamos ter alteração de preço, de política, de economia, de tudo. Então, pode ser que a tua empresa sofra, ou você, enquanto profissional, sofra, né? Vamos lá? Mais uma? 6. Agora acho que você consegue, Consigo. que aí você escolhe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, F3. Você foi para funcionário? Se você quiser continuar, Entendi. Mudei de não patamar. tem problema. É que eu vendi minha empresa. Exatamente. Coincidência. Bom, aí eu pego daqui? Daqui. Tudo bem. Você já se sente capaz de assumir muitas tarefas na empresa em que trabalha, além das que você de fato executa. Mas seu chefe ainda centraliza o desempenho nessas tarefas. Você já passou por alguma situação assim? Já, claro. A maioria dos chefes é bastante centralizadora, né? É natural, assim, da pessoa que tem alguma habilidade querer ter o controle. E a confiança é algo que estabelece com o tempo também, né? Mas esse é um dos grandes erros que os chefes podem cometer, é não dar a possibilidade de desenvolvimento, inclusive, do seu funcionário, sabendo que ele também vai errar, como você também erra, né? Como a gente acabou de falar. Eu, mais uma vez, tive a chance também de editar um livro chamado Permissão para Errar, da Christine Hadid, uma autora americana, jovem, muito divertida. E ela conta justamente sobre esses tropeços e eu acho que lendo esse tipo de literatura, entrando em contato com esse tipo de visão de mundo, você... a ansiedade que está muitas vezes presente nas suas decisões baixa. Isso é bom, você acaba tomando decisões, inclusive, melhores, né, na medida em que você sabe que pode errar, né, e que se você errar, você não vai perder seu emprego por causa disso. Existe uma certa tolerância ali também ao erro. Isso que é importante, né? A gente tem conversado aqui bastante com CEOs e presidentes de empresa, e a grande questão é qual é a cultura da empresa onde você está inserido, né? Porque se for uma cultura mais moderna, isso que você falou, perfeito. Mas se for ainda uma cultura onde a pessoa não tem tanta liberdade para errar, ela não vai ter liberdade para fazer nada. Você vai ficar ali no mesmo, né? Sim, e é muito desestimulante no longo prazo, porque justamente a criatividade vai perder demais, né? Se a pessoa não tem a possibilidade de fazer algo diferente daquilo que ela faz, por que ela vai se esforçar, né? Eu acho que no mundo de hoje, esses são os principais problemas, das piores coisas que você pode ter como elemento da sua cultura, esse microgerenciamento, né? Essa fiscalização, esse rigor muito altos e, a meu ver, se deveria pesar muito mais pela confiança e por essa capacidade criativa. Vamos ver aí como é que você responde dentro das suas cartas. Agora é hora de escolher uma aqui? É isso? Bem,
Talvez. Bem, tem uma carta de foco aqui que talvez pudesse ser boa. Vai de pensamento lateral aí, vai descobrindo como... Criatividade seria talvez a opção óbvia. Mas se eu tenho um chefe que centraliza e eu não tenho opção de demovê-lo dessa ideia, talvez eu precise então de muito foco, precise fazer exatamente o que ele quer. Então, daí talvez ganhar essa confiança do chefe para no futuro poder ter a chance de ter mais liberdade, de ter essa chance de Legal, escolha. interessante esse ponto de vista seu. Então joga o jogo enquanto ele ainda não te ferir, né? E tenta dobrar o seu chefe no meio do caminho. Legal, gostei. E aí eu tenho foco 10 aqui no hiperfoco. E qual que é a leitura da carta pra gente aí, por favor? É preciso sim enxergar o problema e superar qualquer fuga negacionista, mas o foco tem que estar na solução. Legal. É isso aí. Vou jogar e depois a gente vê o que o mundo está trazendo pra gente aqui. Boa. Bom, meu foi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu evoluí, tô numa empresa grande agora. Tô aqui, ó. 4. Vamos ver. Peraí. Isso aqui tá errado. Vou tirar uma do meio. Revolução tecnológica. O conteúdo do seu curso de graduação está obsoleto. Preciso do Simonsen. Sua profissão não existe mais da mesma forma. E agora, José? Bom, eu vou procurar um Simonsen da vida. Essa é a minha agilidade de decisão absoluta. No caso, ou criatividade, né? Enfim. Deixa eu ver o que eu tenho de criatividade. A que eu tenho maior é pensamento fora da caixa. Que você pode se tornar mais criativo, fortalecendo o mindset focado na busca por soluções e aumentando seu repertório sociocultural. É o que eu tenho que fazer aqui se eu não achar um símbolo assim na vida. Então, vamos ver o mundo aí? Condições normais, nenhuma alteração. Então hoje esse jogo está muito tranquilo, a gente não está tendo nada de grande importância aí. Vamos mais uma? E aí a gente... Legal, 10. O meu é o dourado? O seu é o prateado. Você está aqui no... Agora eu virei funcionário, então eu vou... mais pra cá. 1, 2, 3... Pode voltar se quiser, tá? 7, 8, 9, 10. Continua aí? Então, aqui. Conservador. Você está assumindo cada vez mais responsabilidades nas operações do dia a dia, porém a visão de médio e longo prazo da sua empresa para o seu plano de carreira parece confusa e irreal. Tá seguindo com aquele chefe, você vê, você ganhou a confiança dele, mas o negócio... Não deu certo. É um momento de agilidade da decisão. Talvez seja o momento de deixar de ser funcionário, não está funcionando. E às vezes você precisa largar a empresa que não cuida bem de você. A empresa tem essa responsabilidade, ela precisa estimular o seu melhor, ela precisa proporcionar o seu melhor, claro, dentro das possibilidades dela também, né, inclusive financeiras e intelectuais, mas esse é um dos grandes crimes que um bom chefe, que um chefe pode cometer, que é você não descobrir e não estimular o melhor das pessoas. Todo mundo tem algum talento, né, que pode ser explorado, pode ser esmerilhado ali, desenvolvido. Então, se por algum motivo seu chefe não reconhece isso, talvez seja a hora de trocar de chefe. Boa, então você vai na agilidade. É isso aí, agilidade. Você tá muito bem, que você tá com coringão? Eu tô guardando aqui o nome para a próxima. Acho que aqui tá bom. Uma carta de desperdício zero e criatividade. Ser criativo não é ter ideias mirabolantes, é conseguir usar todos os recursos disponíveis de forma original. Tudo que você viveu são recursos aproveitáveis. Então é isso, você sabe que você pode mais. E não espera, né? É isso aí. Vamos lá agora. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Funcionário evoluir na carreira. Tô lá no 5. Você pega um para mim aí, por gentileza? Vamos ver aqui o meu problemão de agora. A principal concorrente da empresa que você trabalha lhe fez uma proposta de emprego com valores bem altos de salário. Bom, aqui, como é um problema bom também, mas eu acho que o que eu mais preciso aqui é de distanciamento, para que eu consiga construir os cenários
veja os prós e os contras, porque não é só salário que conta. É muito bom, né? Mas eu posso ter outros benefícios, eu posso estar crescendo na empresa que eu estou, como eu vim crescendo aqui. Eu acho que, para mim, distanciamento aqui seria tirar um pouco da emoção e analisar de forma mais fria, né? Bom, agora eu vou jogar com o que eu tenho. Eu só tenho números baixos em termos de distanciamento, mas a carta que mais me atende é o jogo de cintura, que é o que eu tenho, onde o distanciamento está na metade, mas a criatividade e a adaptabilidade estão maiores. Então, eu vou usar essa, pensando que eu vou usar a possibilidade da criatividade aqui e de me adaptar para enxergar qual que é a melhor posição para mim, né? Vamos ver o mundo aí como é que tá? Nenhuma alteração na rodada. Nossa, acho que saiu todos, acho que eu tenho que embaralhar isso melhor. Bom, então na verdade a gente não perde ponto nenhum aqui, nada. Vamos para a nossa última jogada. Opa. 6. Vai voltar a ser empresário ou vai ficar aí no... 1, 2, 3. Para empresário é para cá. 4, 5, 6. Empresário 5 aqui. Ah, você evoluiu, aí tá com a senhora de uma empresa. Já que eu troquei... O 5 tá aqui. Proposta na mesa. Um grande player quer comprar a sua empresa, ele parece um ótimo negócio. Você já quer bater o martelo e está com a documentação pronta. Mas o grupo societário quer mais tempo para refletir. O comprador solicitou uma resposta em 24 horas. Você está vendendo tudo quanto é empresa, hein? O negócio tá sendo bom empresário sinal. de primeira, É um momento que talvez tenha que ter um distanciamento também, né? Uma tranquilidade para deixar com que a situação se resolva por si só. Né? Se existe esse desejo de uma resposta que não é absolutamente imediata, não tem problema. E dá para você ter essa paciência, esse distanciamento. E você tá com Coringão, eu tô né? com Coringa, 10 fácil. Eu agora só tenho uma carta. Agora vamos ver como é que eu vou me resolver aqui. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou para o empresário nível 3. Vamos lá. Vou ter que usar foco de algum jeito. Ó, a implementação de uma inovação gerou uma redução de 15% nos custos totais da operação principal da empresa. No programa de qualidade total da companhia está previsto bonificações para a área que desenvolvesse projetos com resultados como este. 2 áreas reivindicam 100% da bonificação, pois cada uma entende ser a única autora da inovação. O diretor de uma das áreas chegou a colocar o cargo à disposição caso o seu posicionamento não seja favorável à área dele. Bom, aqui eu acho, né, eu usaria muito distanciamento, né, para analisar, para ter uma condição melhor de análise e entender, de fato, quem é a responsável por essa inovação, mas também um pouco de adaptabilidade para entender essa jogada de um diretor, que deve ser importante na minha empresa, ter colocado o cargo dele à disposição. Aí eu posso fazer essa leitura de 2 maneiras. Ou ele está sendo muito prepotente, né? Eu tenderia a ter essa leitura, por causa da minha personalidade. Ou ele está tão confiante que ele acha que a gente vai bancar ele ser insubstituível. Uhum. Para mim, isso é uma posição que não contaria ponto para a minha forma de enxergar. Como eu só tenho uma carta, eu tenho que jogar com o que eu tenho, que é o hiperfoco, né? E aqui é preciso sim enxergar o problema e superar qualquer fuga negacionista. Então, foco tem que estar na solução. Então, a solução para mim é tentar ser justa em relação a quem de fato foi o responsável, mas eu confesso que eu tenderia para demitir essa pessoa. Ser mais ágil nisso e bonificar a outra área. A depender dos colaboradores, evidentemente, né? Vamos ver nosso mundo aí? Não, nenhuma alteração. Gente, tira mais uma. Vamos sair fora da regra para ver se sai alguma coisa diferente. Agora vem uma crise financeira nacional. Aí, ó, até que enfim. O resultado dos níveis de todos os jogadores diminui em 2 pontos. Exceção o jogador que utilizou a carta pensamento fora da caixa. Que seria para resolver essa situação, né? Sim. Mas, enfim, então se a gente perder o ponto, imagina, a questão financeira é o nosso problema eterno aqui no Brasil, né? Então, para se manter uma empresa. Bom, Simon, a gente simulou um jogo aqui e eu queria te agradecer demais por ter estado aqui comigo.
Eu sei que você se deslocou e é uma honra muito grande ter mais um momento de conversa com você. E eu queria te pedir, dentro da sua sabedoria, que é inegável, que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, o que você acha que essa pessoa deve olhar para a vida, para a carreira, enfim, a câmera é sua, fica à vontade. André, foi uma satisfação imensa poder bater esse papo, poder jogar esse jogo tão divertido e tão instrutivo também, né, com você. E eu espero que as pessoas possam olhar para a vida com esse olhar de evolução, de aprendizado, né, de diferenciação, porque existe muita coisa aproveitável e bonita e instrutiva para além do nosso primeiro círculo, as coisas que a gente habitualmente tende a considerar. Então, vamos tentar ir um pouco além, buscar um pouco mais, seja nos livros, seja nos eventos, seja nos filmes, seja em qualquer tipo de atividade onde existe o aprendizado, porque o aprendizado ele não é bom só para você, ele é bom também para as pessoas que estão ao seu redor, né? Você vai poder ter uma família mais feliz, você vai poder ter um emprego mais saudável, ou financeiramente com um retorno maior. Então, ninguém consegue arrancar o aprendizado que você detém dentro de si. Então, espero que as pessoas possam se direcionar a isso, possam viver com esses olhos de aprendiz. Obrigada. Bom, pessoal, a gente chega ao fim de mais um Dômito aqui na rede Vivax de televisão. Eu espero você no próximo, hein? Até já.